Fala, galerinha do oitavo ano, meu nome é Clédson Pereira. Vamos para mais uma aula de história referente ao PET 5. Vamos estudar hoje o período das revoltas na regência, no período regencial brasileiro. Quais serão os objetivos da nossa aula hoje? Compreender a instabilidade política do período regencial, entender quais os interesses de políticos, de cada grupo político e social neste período. O que eu preciso que vocês lembrem agora? Vocês estudaram que no início da década de 20, o Brasil se tornou independente de Portugal. Teve lá o famoso grito de Ipiranga, que Dom Pedro teria chegado lá em São Paulo, declarado independência ou morte, que hoje nós sabemos que não foi tão romântico assim. Onde que se pinta que ele estava num cavalo bonito, na verdade era uma bela de uma mulinha, porque ele estava viajando de Santos para São Paulo. Não existia aquele exército inteiro. Na verdade, criou-se um romance para entendermos Dom Pedro I como um herói que ele nunca foi. Outro fator que é importante que se entenda é que a sociedade brasileira da época, ela não aceitou de bom grado a independência no primeiro momento. Por quê? Existiam muitos portugueses residindo no Brasil. E para estes portugueses era interessante manter o Brasil como status de colônia, onde eles ganhariam, eles lucrariam. Então, essa massa portuguesa que ficava nos principais cargos políticos, administrativos e comerciais desse novo país, dessa nova nação, começaram a oferecer resistência ao reinado de Dom Pedro I, que tornou-se um imperador. Ele era um ditador, ele era autoritário, então o seu governo foi extremamente tenso, extremamente conturbado e durou pouco. Em 1831, vocês já estudaram isso, ele abdica do seu trono em favor de seu filho. Começa aí o período regencial. Por quê? O herdeiro, que vamos chamar de Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade. A legislação brasileira não permitia que uma criança de 5 anos, apesar de ser herdeiro do trono, ocupasse o cargo de governante. Vão ser escolhidos regentes para governar o Brasil até que esta criança completasse 18 anos de idade, que seria somente em 1844, em nome dele. O grande problema é que existiam diversos grupos políticos com interesses pessoais querendo exercer este domínio perante a sociedade. A regência, o período regencial, tornou-se extremamente tenso, talvez mais tenso que o próprio primeiro reinado. Por quê? Cada grupo buscou, de uma maneira particular, exercer o seu domínio, exercer o seu interesse, tentando, às vezes, tomar o próprio poder de Dom Pedro II, que neste momento assistia a tudo. As revoltas vão ocorrer devido a pressões de grupos políticos que defendiam seus interesses, que defendiam uma maior autonomia que a própria legislação pregava, que não existia. Eles contestavam a presença maciça de portugueses em altos cargos administrativos. Outros grupos sociais que passaram anos e anos e anos sendo oprimidos por este sistema também vão passar a contestar este sistema de opressão. Então, as revoltas no período regenciais vão ocorrer devido à instabilidade política da época, a falta de capacidade dos regentes, principalmente do regente Feijó, em organizar este Estado. O que está ocorrendo são interesses particulares ou de grupos com interesses próprios querendo dominar o cenário político brasileiro. E se a gente falar em cenário político brasileiro, vamos englobar também o cenário econômico. A população em si, basicamente, está assistindo a tudo, como diria um grande historiador, bestializada, porque ela participa pouco deste processo. Alguns destes setores vão começar a contestar e pedir maior participação. Vão originar outras revoltas. Essa instabilidade política, essa falta de tato dos governantes em
comandar um país do tamanho do Brasil de uma forma que agradasse, que aceitasse todos os interesses, começou a fazer que pipocassem revoltas em todo o território nacional. A primeira que nós vamos estudar é chamada de Sabinada, ocorrida em 1837. Qual o contexto dessa revolta? Um médico chamado, foi localizado na Bahia, um médico chamado Francisco Sabino, daí o nome Sabinada, começou a questionar a falta de autonomia dos comerciantes da própria província da Bahia perante este sistema que vem de cima, que vem lá da regência e que favorece grupos de portugueses. Vai juntar com militares, comerciantes, profissionais liberais e negros livres. Percebam que os cargos políticos que estão envolvidos nesta revolta, não são da camada extremamente popular. São médicos, comerciantes, militares, até os próprios negros, que talvez fossem os mais populares, representam negros livres. Aqueles escravizados não participam deste movimento. O que eles querem? Autonomia da província em relação à presença dos portugueses, continuam exercendo um poder que a população local não gostariam que exercesse, um poder econômico, um poder de altos cargos administrativos que, de certa forma, tirava a autonomia e a liberdade dos comerciantes e profissionais locais. Eles vão ocupar o Forte de São Pedro e vão declarar a independência da República da Bahia. Interessante, então, professor, a Bahia virou um país independente. Neste momento, os revoltosos declaram uma república independente. Para sempre? Não. O objetivo final dessa revolta é eliminar os portugueses dos cargos administrativos da Bahia. Então, eles falam: a gente volta a pertencer ao Brasil quando Dom Pedro II tomar posse. Então, eles não desejavam criar uma república independente para sempre. Desejavam romper apenas com o governo regencial, romper com esses laços que existiam ainda com Portugal. O que vale lembrar, Dom Pedro II, ele não é português, ele é brasileiro, ele nasceu aqui. O pai dele, Dom Pedro I, era português. Então, o imperador Dom Pedro II iria se tornar o primeiro governante nascido aqui no nosso país. Estes revoltosos que tentam tirar a influência dos portugueses do nosso estado estão pensando nisso. Querem um Brasil para os brasileiros e contavam com a presença do garoto, que ainda é um adolescente nessa época, não podendo exercer o governo de forma legal para que o Brasil fosse dado definitivamente aos brasileiros. Logicamente, o governo central vai reagir, vai dominar essa revolta, que vai resultar em mais ou menos 2.000 mortes lá no estado da Bahia. É importante lembrar que o governo central sempre vai reagir violentamente. Estas revoltas ocasionaram milhares de mortes em nosso território. A força do exército, que está do lado regencial, ela era infinitamente maior que os próprios revoltosos. Então, sempre que se rebelavam, a maioria destes revoltosos, apesar de conquistar um sucesso inicial, eram dominados. Outra revolta, a revolta dos Malês, ocorrida também na Bahia, só que 2 anos antes. Essa é uma revolta essencialmente popular. Por quê? Ela foi comandada por 600 negros escravizados, ou seja, aqueles homens que foram tornados escravos. É bom salientar que ele não é um escravo. Ele foi escravizado, ele é um ser humano que foi escravizado por outro. Então, muito cuidado em caracterizar uma pessoa como escravo, porque ela não desejava estar naquela situação. Ela foi obrigada a se tornar escravizada.
Estes 600 negros eram muçulmanos ou malês no idioma iorubá. O que eles desejavam? Acabar com a escravidão no Brasil. Vale lembrar que o Brasil talvez seja um dos únicos países da América Latina a ainda permitir o trabalho escravo. Já começaram a ocorrer pressões da própria Inglaterra para acabar com a escravidão no país. Então, estes escravizados romperam esses laços com seus senhores, começaram a assassinar senhores de escravos, a matar negros que, por algum motivo, ajudavam estes senhores de escravos e buscavam levar este levante para o máximo de províncias possíveis, fazer uma revolta negra escravizada. Logicamente, ela foi suprimida pelas tropas do governo e a maioria das pessoas que comandavam essas revoltas foram mortas. Outra revolta, chamada de Balaiada, ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841. Esta revolta demandou um tempo maior. Qual o contexto dela? Ela foi liderada por um artesão, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era chamada de balaio. Por isso o nome de Balaiada. O que ele queria? Aqui existe um caráter mais popular, diferentemente da Sabinada. Por quê? Reunia vaqueiros, artesãos, escravizados, camponeses que revoltavam-se contra o governo. Qual governo? O governo regencial e todo o braço administrativo dele, especialmente no Maranhão. Eles desejavam acabar com a opressão dos grandes fazendeiros que deixavam grande parte da população na miséria. Vale lembrar que o Maranhão, a província do Maranhão, era uma das maiores produtoras de açúcar do período. Então, sempre teve um grande fazendeiro que dominava quase toda a atividade econômica da região, deixando grande massa popular na miséria. Desde a presença dos holandeses naquela região, desde a revolta de Beckman, como já foi tratado em outras aulas, estes senhores exercem o poder político e econômico na região. A balaiada, ela vai contestar este domínio. Eles vão revoltar, vão expulsar os jesuítas da região, vão expulsar os senhores da região e vão tentar exercer um governo autônomo em relação à regência, ao governo central. Logicamente, vão ser enviadas tropas do Rio de Janeiro, que vai deixar um saldo de 12 mil mortos ao final do período, ao final da revolta. A força do governo, contando com as tropas federais, com as tropas do Rio de Janeiro, sempre atuavam de forma violenta para conter esse tipo de revolta. É importante para que o governo, para mostrar para aquela sociedade que pensava ainda futuramente em contestar suas ações, era importante deixar um exemplo de que quem se revolta morre. Tá? Outra revolta foi a cabanagem, que durou 5 anos, de 1875 a 1840. Ela ocorreu no Grão-Pará. Hoje nós chamamos de Pará, lá na região norte, lá na Amazônia. Por quê? Existia ali uma atividade comercial muito forte, comandada por quem? Os portugueses. Eles comandavam a atividade econômica e deixavam a população local, os comerciantes locais, os indígenas, a camada popular mais simples, extremamente prejudicados. Além do mais, os portugueses ocupavam os cargos administrativos da região do Grão-Pará, que eram mais valiosos, que eram mais importantes, legislando em causa própria. Então, estes portugueses usavam a força política dos seus cargos para beneficiar o comércio dos seus compatriotas, deixando a grande população do Grão-Pará extremamente prejudicadas. Os ribeirinhos, os comerciantes que viviam às margens dos rios, nas cabanas, daí o nome cabanagem. Eles começaram a se revoltar contra o governo local, iniciaram uma série de revoltas, contando com populares, indígenas, escravizados, comerciantes pequenos, e vão travar uma guerra que durou 5 anos. Logicamente, as tropas do governo, contando com
auxílio de tropas federais, vão sufocar a revolta e vai deixar um saldo de 30 mil mortos na região. Outra revolta, essa um pouco menor, chamada de Rusgas Cuiabanas, que ocorreu na província de Cuiabá, no Mato Grosso. Qual é o motivo? Muito parecido com o que ocorreu lá na Cabanagem, é uma revolta contra a presença dos portugueses comandando o comércio na região, que deteriorava a relação dos comerciantes locais, dos nativos, das classes mais pobres daquela região. Eles vão tomar o poder, vão assassinar vários portugueses e por 3 meses vão exercer o governo naquela região. Logicamente, assim como as outras, as rusgas cuiabanas foram sufocadas pelas tropas federais e eles foram assassinados. Talvez a revolta regencial mais longa, que teve um período de insubordinação mais relevante, ocorreu na região sul, de 1835 a 1845, chama Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. A região sul, ela tem uma peculiaridade, porque ela está muito próxima com os países vizinhos. Então, as relações comerciais daqueles vaqueiros, daqueles fazendeiros, era muito maior com os uruguaios, por exemplo, do que com o resto do Brasil. Eles vão ter acordos econômicos e financeiros com fazendeiros do país vizinho para a produção de charque, que é uma espécie de carne de sol, uma espécie de carne seca lá da região sul, e pediam ao governo central a diminuição de impostos entre os dois países. O governo central, por algum motivo econômico, prefere favorecer a política do outro país vizinho, a Argentina. Isso vai prejudicar a atividade econômica destes fazendeiros da região sul, do Rio Grande do Sul, e eles vão se revoltar. O principal líder revoltoso se chama Bento Gonçalves. Ele depõe o governador do Rio Grande do Sul e declara a independência da República Rio-Grandense. Neste exato momento, o Rio Grande do Sul declara-se como um país independente do Brasil. A revolta começa violenta, se estende até Santa Catarina, que também vai declarar a sua independência, vai ser criada a República Juliana. Os moradores locais, o exército local, vai começar a fazer uma guerra muito violenta contra este governo, contra as tropas federais, vão decretar a sua independência irrestrita, vão começar a ter auxílio de guerrilheiros da Itália, como Giuseppe Garibaldi, que vai chegar para tentar compreender e consolidar a independência do Rio Grande do Sul, e uma guerra que vai durar 10 anos. Uma coisa interessante a gente sabe que Dom Pedro assume o poder em 1840, aos 14 anos, lá no golpe da maioridade. A revolta farroupilha, ela termina já no segundo reinado. O Duque de Caxias, que na época não tinha essa patente, o Barão de Caxias, vai ser o responsável por dominar aquela região. Depois de 10 anos de batalhas violentas, um acordo de paz é selado. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina voltam a fazer parte do território brasileiro e os revoltosos vão manter o status militar, as patentes conquistadas e os acordos econômicos pedidos. Então, durante 10 anos, essa vontade de se tornar independente foi latente na comunidade no Rio Grande do Sul. Existe até hoje, lá no Rio Grande do Sul, uma vontade de se tornar independente do Brasil. Tá? Muito obrigado. Esta foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Estudem, mandem questões para os seus professores, mandem questões, tirem dúvidas e muito obrigado.